Eu era só uma moça simples, com o coração em pedaços, e a alma sedenta de algo que o mundo não me dava. Foi assim que cheguei na congregação. Ninguém me convidou, ninguém me forçou. Foi Deus. Eu vinha andando pela rua, chorando por dentro, e quando passei em frente àquela igrejinha sem placa de propaganda, sem gritaria, sem música ensaiada, algo me puxou para dentro. Foi como se o céu dissesse: é aqui. Naquela noite, eu não entendi metade do que foi falado, mas eu chorei como nunca havia chorado antes. O silêncio, a reverência, a maneira como as irmãs se apresentavam com tanto pudor, com véu na cabeça e lágrimas nos olhos, aquilo me constrangeu de um jeito santo. Senti que ali tinha algo diferente. Voltei para casa com os olhos vermelhos, mas o coração limpo. No domingo seguinte, eu fui de novo. E fui de novo. E fui de novo. Até que, um dia, dobrando os joelhos no banco da frente, eu ouvi a palavra chegar para mim, como se o céu tivesse descido naquele culto. Filha, tu foste chamada desde o ventre. Este lugar é tua morada. Eu te visto com vestes novas. Eu nunca tinha sido chamada de filha por Deus, de forma tão clara. Foi ali que tudo começou. O primeiro véu na semana seguinte, uma irmã me chamou de canto e disse com carinho: Deus te chamou, irmã. Compre um véu. É tempo de andar diferente agora. Eu não tinha dinheiro, mas com $100 consegui um véu branco simples. Dobrei com tanto zelo, com tanto temor. Naquele domingo, eu vesti o véu com mãos trêmulas. Me senti como uma noiva se preparando para o altar. Ninguém me elogiou, mas quando entrei no salão e me ajoelhei com o véu na cabeça, eu senti a presença de Deus me envolver como um manto invisível. Era como se os céus dissessem: agora você é minha. O primeiro olhar, mas nem tudo foi flores. Logo percebi que havia olhos que não me olhavam com amor. Um ancião, já idoso, me observava diferente. Quando passei por ele no fim do culto, fui cumprimentá-lo com a paz de Deus. Ele olhou de cima a baixo e respondeu apenas: Amém. Meu coração ficou apertado, mas relevei. Talvez ele estivesse cansado, ocupado, sobrecarregado. Mas nos cultos seguintes, notei que o olhar se repetia, frio, cortante. E com o tempo, os comentários começaram. Essa irmã é nova, né? Ela não é da nossa cidade. De que ministério ela veio mesmo? A alegria de servir apesar disso. Meu coração ardia por fazer a vontade de Deus. Fui firme no meu propósito. Comecei a ajudar na limpeza do salão. Sempre chegava cedo e era a última a sair. Não buscava título. Só queria estar perto da presença de Deus. Quando uma irmã pediu para que eu ajudasse a ler o inário durante os ensaios, me senti honrada. Tudo o que fazia, fazia com amor. Até que um dia, na minha simplicidade, dobrei os joelhos e disse: Senhor, se quiseres, eu estou aqui. Usa minha vida. Eu não sabia que aquela oração seria ouvida de forma tão poderosa e que, ao mesmo tempo, desencadearia uma perseguição silenciosa. A inveja camuflada de Zelonão demorou muito para o mesmo ancião começar a questionar tudo o que eu fazia. Se meu véu estava muito comprido, está se querendo aparecer. Se meu véu estava curto, está querendo andar como o mundo. Se eu sorria para as irmãs, está agindo com liberdade demais. Se eu chorava no culto, está emocionalmente desequilibrada. Nada estava bom. Outras irmãs que vieram depois de mim já estavam sendo chamadas para participar mais ativamente, enquanto eu, mesmo com zelo, era deixada de lado. Na frente de todos, o ancião dizia que amava a ordem e a doutrina, mas nos bastidores, ele me vigiava como se eu fosse uma ameaça. A pergunta que machucou um dia. Ele me chamou na porta da igreja e, sem rodeios, me perguntou: Irmã, quem foi que te batizou?
Você veio de onde mesmo? Respondi: Fui batizada aqui mesmo no rio, há 3 meses. Ele respondeu, seco: Entendi. Só para saber, fique atenta. Fui para casa com o coração em pedaços. Por que aquele homem de Deus, supostamente usado pelo Senhor, parecia tão incomodado com minha presença? Será que era meu passado? Será que era meu jeito? Ou será que era espiritual? O clima pesado nos cultos seguintes. Meu lugar parecia sempre fora do lugar. Onde eu sentava, as irmãs se afastavam. Ninguém dizia nada, mas o silêncio falava alto. E mesmo assim, eu ia. Mesmo assim, eu buscava. Mesmo assim, eu não abria mão do meu véu. Porque eu sabia. Eu estava ali por Deus, não por homens. Eu sempre fui aberta à correção. Aprendi desde cedo que quem ama, exorta. E na congregação, me ensinaram que Deus fala até no silêncio, nas atitudes, no olhar. Por isso, quando as primeiras correções vieram, abaixei a cabeça, orei e agradeci. Uma irmã mais experiente chegou perto de mim e disse: Irmã, cuidado com o tecido do vestido. Muito fino chama a atenção. Voltei para casa. Dobrei meu joelho e orei. Juntei dinheiro e comprei um novo, mais grosso, mais recatado. Depois, outra irmã me disse: Cuidado com o seu cabelo. Prende um pouco mais. Deixa menos chamativo. Obedeci. Prendi. Cobri e me mantive firme. Mas com o tempo, percebi que as correções não vinham só com amor. Vinham com desconfiança, com farpas. O dia em que me tiraram da porta eu sempre chegava cedo. Colocava a jarra de água no púlpito, limpava os bancos, arrumava os inários. Uma vez, me ofereceram para ajudar na porta, receber os irmãos, distribuir os hinos. Fiz com alegria. Até que um domingo, já com o salão cheio, o ancião entrou e me viu na porta, com o rosto sério. Ele não disse, a paz de Deus. Apenas fez um gesto com a cabeça e chamou outra irmã. Depois, veio até mim e falou no meio dos irmãos: A irmã pode sentar. Ainda não tem tempo suficiente para estar aí. Fiquei imóvel por alguns segundos. Os olhos começaram a arder. Sentei no banco de trás e chorei em silêncio. Não chorei de raiva. Chorei de confusão. Chorei de dor. Como se eu fosse uma intrusa a passeio, a ser tratada como se eu fosse um corpo estranho dentro da igreja. Quando dobrava os joelhos, sentia que a oração dos outros parava. Quando abria a boca para cantar, sentia que os olhares se voltavam. E tudo sem uma palavra clara, sem explicação, sem acusação oficial. Só que meu coração estava limpo. E por isso, eu seguia indo. Senhor, se estou errada, me mostra. Mas se estou certa, me guarda. Era minha oração. A noite em que me ignoraram, lembro de um culto especial. A palavra chegou forte, falando sobre fidelidade, sobre integridade e sobre perseguição. Naquele momento, a glória de Deus me visitou com tanta força que comecei a chorar sem conseguir conter. Fui tomada por uma certeza no coração. Deus está comigo. Quando o culto terminou, fui cumprimentar o ancião. Com um sorriso tímido, disse: A paz de Deus, irmão. Ele me olhou, não respondeu, virou o rosto e abraçou outra irmã do lado. Foi como se o mundo parasse naquele instante, como se Deus quisesse que eu enxergasse. Nem todos que estão no altar estão comigo. Comentários cruzados nos dias seguintes. Uma irmã me chamou num canto e falou: Irmã, toma cuidado. Estão dizendo que você é rebelde, que quer aparecer, que está tentando se enturmar rápido demais. Respirei fundo. E naquele dia, pela primeira vez, pensei em parar de ir. Mas quando dobrei os joelhos em casa, o Espírito de Deus me visitou de forma tão profunda que eu ouvi: Não fuja, fique.
Eu estou te treinando. Era um domingo de Santa Ceia. A congregação estava lotada, os bancos cheios, os irmãos com seus ternos alinhados, as irmãs com véus brancos e semblantes serenos. O silêncio era reverente, e tudo parecia seguir como qualquer outro culto solene. Mas algo no ar estava diferente. Eu sentia que alguma coisa estava prestes a acontecer. Naquela noite, levantei determinada. Meu coração queimava de vontade de agradecer. Deus tinha me sustentado em meio às lutas e perseguições. E mesmo sem forças, eu continuava buscando, cantando, orando. Subi à tribuna, com meu testemunho fervendo dentro do peito. Queria glorificar o nome do Senhor. Só isso. A igreja em silêncio. E eu com a Bíblia na mão, e o véu preso com cuidado. Abri a boca e disse: Eu agradeço a Deus por não ter deixado meu coração se perder, por ter me dado forças, enquanto alguns me empurravam para fora, com olhares, palavras e desprezos. Não houve gritos, nem danças, só lágrimas. Muitas irmãs começaram a chorar. A palavra tocava. As pessoas sentiam, mas nem todos. O momento em que fui calada assim, que terminei o testemunho, fui me sentar. O culto continuou, mas o clima mudou. Quando acabou, percebi um burburinho. Vi o ancião se aproximando com um semblante pesado. Ele se colocou diante de mim, no meio do salão, com os irmãos indo embora, e disse: Irmã, o púlpito não é lugar para indiretas. O seu espírito está errado. A senhora está trazendo divisão. Eu gelei. Não consegui reagir. E antes que eu pudesse sequer abrir a boca, ele estendeu a mão e, com um puxão seco, arrancou meu véu da cabeça. Se a senhora não tem sujeição, não tem véu. O véu rasgado aos meus pés. Na tentativa de segurar, o véu rasgou. Aquele pedaço de pano que sempre significou honra, santidade, sujeição a Deus, agora estava no chão, sujo, partido. E meu coração, também. As irmãs ao redor se calaram. Nenhuma palavra, nenhuma reação, como se aquilo fosse normal, como se eu tivesse merecido. Chorei. Chorei como uma criança sem mãe. Chorei como alguém expulsa de casa à força. O estacionamento que virou campo de guerras aí, da igreja desnorteada, ainda estava processando tudo, quando ouvi passos atrás de mim. Era o mesmo ancião. Eu pensei que ele viria se desculpar, ou talvez me explicar. Mas ele veio com raiva. Você está manchando a igreja. Está se fazendo de vítima. Deus vai te cobrar por isso. E sem que eu esperasse, ele me empurrou com força contra o carro. A pancada me fez gritar. Mas o que doeu mais não foi o corpo. Foi a alma. Foi o coração em pedaços. O rosto dele não parecia mais o de um servo. Era o de alguém tomado por outra força. Quando todos te viram, mas ninguém te socorreu. Estacionamento não estava vazio. Havia pessoas ali. Diáconos, cooperadores, irmãs, jovens. Todos viram, mas ninguém veio. Ninguém gritou. Ninguém interveio. Voltei para casa como quem volta de um campo de batalha, com o véu rasgado na mão e a fé sangrando por dentro. Me perguntei, onde está Deus? Será que ele viu? Será que ele me deixou sozinha? Mas foi naquela noite, dentro do quarto, ajoelhada em prantos, que ele respondeu. Eu fui dormir com os olhos ardendo de tanto chorar. A cabeça doía, o corpo latejava, mas era o espírito que estava mais machucado. Eu não conseguia entender como um homem que pregava sobre o amor, a mansidão e o perdão podia me humilhar daquela forma. Como irmãs que oravam comigo simplesmente se calaram diante da injustiça. Naquela noite, antes de fechar os olhos, eu só disse: Senhor, se eu estou errada, me corrija. Mas se o erro está neles, me mostra que o céu ainda me ouve. Apaguei. Mas o que aconteceu enquanto eu dormia
Não foi um simples sonho. Foi um chamado do alto. Eu ouvi o teu clamor, minha serva. No sonho, eu estava novamente naquela igreja, sentada na mesma cadeira, sozinha, mas a igreja estava vazia. Não havia culto. Não havia som. Não havia luz. De repente, uma luz muito forte surgiu no púlpito, tão forte que me cegou por um instante. Quando olhei novamente, vi um homem de branco, com os olhos como chamas de fogo e uma espada na mão. Mas ele não era assustador. Ele era glorioso. Ele desceu os degraus do púlpito, caminhou até onde eu estava e disse: Filha, o véu que o homem rasgou, eu costurei com honra diante dos anjos. Eles te rasgaram em público, mas eu te restauro em glória. Eu chorava. Me ajoelhei aos pés dele. E ele continuou: Quem se levantou contra ti, se levantou contra mim. Quem te feriu, feriu o meu corpo. Mas olha o que eu faço agora. A mão queimada do ancião, a visão, mudou. Agora eu via o ancião que havia me agredido. Ele estava sozinho, em um campo seco, com as mãos levantadas. E uma das mãos estava queimada, enfaixada, inchada, roxa. E ele gritava: Perdão! Eu toquei na ungida sem temor. Eu não sabia que era Deus quem a cobria. A voz de Deus soou no sonho. Falei uma, falei duas, falei 3 vezes. Ele zombou da minha correção. Agora saberá que eu sou o Senhor. Acordei com um susto. E uma surpresa, acordei com o corpo suando. O relógio marcava 3h33 da madrugada. Fiquei sentada na cama por um tempo. Respirei fundo. E a paz que senti foi como um abraço do próprio céu. Na manhã seguinte, algo ainda mais impactante aconteceu. Recebi a visita de uma irmã que nunca vinha à minha casa. Ela bateu a porta com os olhos cheios de lágrimas e disse: Irmã, o Senhor me mandou aqui. Ele me mostrou você em sonho. Disse que está costurando um novo véu na sua vida. Que quem te humilhou vai ver Deus te levantar no púlpito com glória. Meus joelhos dobraram ali mesmo, no chão da cozinha. A resposta foi mais rápida do que eu imaginava. Na semana seguinte, o ancião que havia me ferido foi afastado. Um escândalo interno veio à tona. Coisas escondidas por anos foram reveladas. Mas eu fui convidada para falar do meu testemunho em outra cidade. E lá, vi mais de 10 irmãs sendo renovadas, só ouvindo o que eu passei. Aquilo que era para me destruir virou minha arma. Aquilo que era para ser humilhação virou ministério. Depois de tudo que aconteceu, a agressão, a humilhação pública, o escândalo, o sonho profético e a queda daquele que me perseguiu, eu achei que tudo que eu mais queria era o silêncio. Voltar para minha casa, cuidar da minha alma ferida e deixar o tempo curar o que foi rasgado. Mas Deus tinha outros planos. Eu não fazia ideia de que meu sofrimento era semente. Não semente de dor, mas de libertação. Você vai contar isso, e muitas vão ser restauradas. Poucos dias depois daquele sonho, recebi um convite para testemunhar em uma pequena congregação. O cooperador local havia ouvido falar do ocorrido. Me ligou e disse: Irmã, aqui tem muitas mulheres que estão machucadas, caladas, com vergonha de falar. Se a irmã tiver forças, conta o que aconteceu. Talvez isso liberte alguém. Meu coração disparou. Mas não de medo. Era como se o Espírito Santo sussurrasse: Agora é hora de transformar choro em vinho. A primeira vez que contei minha história, em público lembro, como se fosse hoje. Subi no púlpito tremendo, de véu, com o coração acelerado e as mãos geladas. Comecei dizendo: Eu sou a irmã do véu rasgado, da humilhação pública, da lágrima escondida, mas também sou a irmã da restauração, do sonho profético e do Deus que nunca me deixou. A igreja foi tomada por um silêncio profundo.
Vi irmãs abaixando a cabeça, outras chorando discretamente. Contei tudo, desde o início, sem ódio, sem rancor, mas com verdade e temor. Irmãos chorando, mulheres se abraçando, libertação acontecendo. Ao final do meu testemunho, não foi preciso música, nem apelo, nem clamor em voz alta. O Espírito Santo começou a operar. Vi uma irmã levantar chorando e dizer: eu também fui agredida por um homem da igreja. E nunca tive coragem de contar. Outra disse: achei que Deus não me ouvia mais, por causa do que fizeram comigo. Vi um diácono se ajoelhar e pedir perdão publicamente à esposa por tê-la envergonhado tantas vezes. Aquela noite foi um divisor de águas. E, então, veio o segundo convite. Depois o terceiro. E não parou mais meu testemunho. Começou a se espalhar. Não por fama, nem por exposição, mas porque a dor compartilhada se transformou em cura. Recebi convite de outra cidade, depois de outro estado. Irmãs me ligavam. Líderes me procuravam. Onde eu ia, Deus usava minha história para tocar corações que estavam escondidos atrás de véus silenciosos. E eu entendia cada vez mais. Deus não desperdiça dor. Eu jamais imaginei ver aquele homem de novo. Aquele que rasgou meu véu, queimou em público, me humilhou, me agrediu. E depois, desapareceu, como se nada tivesse acontecido. Mas o Deus que exalta os humilhados e abate os exaltados, nunca esquece de nenhuma lágrima derramada em silêncio. E um dia, ele fez algo que me deixou sem palavras. O convite que mudou tudo estava em uma cidade pequena, no interior, para testemunhar em um culto de irmãs. Era um evento simples, feito com muito amor, e eu estava feliz só por estar ali. Antes de subir para falar, o cooperador local me chamou de lado. Irmã, preciso te dizer algo. O ancião que está aqui hoje foi quem fez aquilo com a irmã. Ele veio ouvir seu testemunho. Eu travei, meu corpo gelou, meu coração disparou. Por um momento, pensei em desistir. Mas naquele instante, ouvi dentro da minha alma: você não subirá com ódio. Você subirá com cura. Eu fui, e falei como nunca antes não. Mudei uma vírgula do que vivi. Contei tudo, com a mesma dor, mas com uma nova autoridade espiritual. Falei do véu rasgado, da vergonha, do choro no estacionamento, do sonho, da queda dele, dos convites. Mas dessa vez, quando terminei, acrescentei algo novo. E hoje, se ele estiver aqui, saiba, eu não tenho ódio. Eu tenho marcas, mas também tenho perdão. A igreja inteira chorava. E então, alguém se levantou. Ele veio até mim e se ajoelhou sim. Aquele homem, o mesmo que me humilhou, se ajoelhou diante de mim, com os olhos vermelhos, a voz trêmula e as mãos levantadas. Ele disse na frente de todos: irmã, eu errei, eu me perdi. Eu fui soberbo, frio e carnal. Eu deixei a religião me cegar e destruí uma alma. Me perdoa. Hoje, quem precisa do véu sou eu. A igreja explodiu em choro. Eu o abracei, não porque ele merecia, mas porque eu fui curada. Não foi justiça, foi graça. Aquele dia não foi sobre vingança, e foi sobre redenção. Deus me mostrou que a justiça dele vai além da punição. Ela reconstrói o que foi quebrado. E ali, eu entendi de verdade o que significa quando a palavra diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A irmã do véu queimado agora era a mulher do véu restaurado. Depois daquele culto inesquecível, com o ancião ajoelhado em lágrimas pedindo perdão, eu achava que já tinha vivido tudo naquela noite. Mas Deus ainda tinha mais uma surpresa. Vinda de uma boca pequena, mas cheia de verdade, uma menina de véu, correndo na minha direção. Eu estava sentada, ainda tentando processar tudo o que tinha acabado de acontecer,
quando uma menina de uns 9 anos correu até mim. Ela segurava um envelope dobrado, todo amassado, com o nome Irmã do Véu, escrito à mão na frente. Ela me olhou nos olhos, com uma pureza que só uma criança cheia do Espírito pode ter, e disse: Toma! Jesus mandou eu escrever para a senhora. Não aguentei. Meu peito se apertou, os olhos marejaram, as mãos tremiam. Abri ali mesmo, e li o que havia dentro. Não tire o véu, senhora. Ele tá brilhando agora. Sim, era isso que dizia, com as letras tortas e o português simples de uma criança. Eu vi seu véu rasgado no sonho, mas depois ele virou véu de estrela. E Jesus sorriu. Aquilo foi como um bálsamo direto no meu espírito. Aquela menina não sabia, mas ela selou minha cura completa. O Espírito Santo usou uma criança para me lembrar que o inimigo quis destruir, Deus fez brilhar ainda mais. Recado para todas as irmãs do véu. Eu guardei aquela cartinha até hoje. Ela é meu lembrete de que o testemunho que o diabo tentou matar virou luz para muitas. E hoje eu quero falar com você que pensa em desistir. Você que foi machucada por gente de dentro. Você que foi acusada, esquecida, ignorada. Não tire o véu. Ele está brilhando agora. E quem te viu caída, vai te ver exaltada. Depois de meses em silêncio, cicatrizando por dentro e por fora, vivendo o renovo que o Senhor me deu, Deus me pediu algo que no primeiro momento eu não entendi. Uma madrugada, em oração, senti claramente a voz dele dizendo: Volta lá, eu tenho algo para mostrar. Voltar naquela igreja onde fui humilhada, onde um ancião rasgou meu véu e me bateu. Meu coração disparou. Mas o Espírito insistiu. Volta. Não é sobre você. É sobre o que vou fazer. Entrei. E o silêncio foi ensurdecedor naquele domingo. Entrei no salão com o véu novo que ganhei da irmã costureira. Todos os olhares se voltaram para mim. Uns de espanto, outros de vergonha, outros de puro constrangimento. Mas eu não temi, porque quando Deus manda, Ele já preparou tudo. Fui até o último banco, como quem não quer atrapalhar nada. Mas meu coração estava fervendo. Algo ia acontecer. Quando o ancião subiu no púlpito, não era o mesmo ancião que me agrediu, não estava lá. No lugar dele, um irmão que eu nunca tinha visto antes, já de idade, semblante calmo, olhos cheios de unção. Ele olhou para mim no meio da pregação e disse: Irmã, Deus te trouxe aqui hoje, porque você é a resposta. Você é testemunho vivo do que Ele faz com quem permanece fiel. A igreja ficou em silêncio. Alguns irmãos choraram, outros abaixaram a cabeça, mas o céu se abriu naquele lugar. Um pedido de perdão em nome de uma igreja no final do culto. O novo ancião veio até mim. Disse que a igreja havia passado por uma limpeza, que aquele que me feriu havia sido removido e que o Senhor está restaurando o altar. Ele me abraçou e, com lágrimas, falou: Em nome da congregação, me perdoa. Você nunca deveria ter passado por aquilo. Eu não respondi com palavras. Apenas chorei. E naquele choro, Deus me curou outra vez. O testemunho que hoje prego com autoridade hoje. Eu conto essa história, não para expor ninguém, mas para mostrar que quando alguém toca numa ungida de Deus, toca na menina dos olhos do Senhor. Rasgaram meu véu, me humilharam, me feriram, mas Deus me levantou, me vestiu de novo, me deu voz e me deu poder. Se você já foi ferida por alguém dentro da igreja, não jogue tudo fora, porque talvez o altar precise ser limpo, mas o céu continua sendo santo.